No próximo capítulo de Terra Nostra, Francesco saboreia o café preparado por Paola. Ele sorri e elogia o sabor, dizendo que há muito tempo não provava algo tão bom. Paola, simpática, agradece o elogio com um brilho nos olhos. Depois de alguns instantes de leveza, a conversa muda de tom. Eles começam a falar sobre o projeto de Paola, o sonho de abrir uma fábrica de macarrão. Francesco admite que antes achava a ideia arriscada, mas agora, com o jeito determinado dela, volta a considerar a proposta. Curioso, ele pergunta sobre o pai dela. Paola baixa o olhar e responde, com certa tristeza: cada um seguiu sua vida. Ela respira fundo e confessa o erro do passado. Diz que saiu de casa para viver com um homem, mas a história não deu certo. Agora, vive sozinha. Francesco demonstra compaixão. Mas Paola é firme. Não me arrependo. Não sou mais uma senhorina. Não pertenço a ninguém. O clima muda novamente. Eles voltam a falar de negócios, e Francesco, impressionado, decide financiar a fábrica. Deixa a administração totalmente nas mãos dela. Com bom humor, ele brinca: só quero provar o macarrão de vez em quando. Paola ri e responde animada: vai poder comer lá todos os dias, se quiser. Enquanto isso, em outra casa, Maria repreende Angélica. Ela diz ter ficado sabendo que a filha foi vista dançando com o cunhado, Matteo, na colônia italiana. Maria teme o que o marido de Angélica vai pensar. Mas Angélica, cansada de ser julgada, responde firme: eu não fiz nada de errado, mãe. E sinceramente, pouco me importa o que Augusto pensa. Ela lembra que o marido teve uma amante recentemente. Maria tenta justificar: ele é homem, minha filha. Mas Angélica corta: descobri que não o amo mais. Só o tolero, assim como a senhora faz com o pai. Maria se defende, nega, mas Angélica insiste. Não existe amor que resista a tanta mágoa. Maria tenta encerrar o assunto. A mágoa se afoga, Angélica. E a filha retruca, com voz fria: o amor também. Maria se espanta com as palavras da filha. Angélica confessa que já nem se reconhece mais. Mesmo assim, Maria aconselha: volta pro teu marido, minha filha. Mas Angélica garante: se ele sentir falta, é ele quem deve vir atrás. E pode ter certeza, ele vai. Enquanto isso, Leonora comenta que Juliana acordou de bom humor. Juliana sorri e diz que está contente. Rosana se aproxima, curiosa, e pergunta por Matteo. Leonora responde que ele está com o pai. Rosana insiste: e você, Juliana, está feliz? Juliana apenas diz: estou viva. Rosana faz uma insinuação. Diz que viu como ela se divertiu na colônia na noite anterior. Juliana confirma, com naturalidade. Quando Rosana pede para não ser chamada de dona, Juliana explica: é por respeito. Mas acaba aceitando chamá-la apenas de Rosana. Leonora percebe o clima e pergunta se Rosana quer algo. Ela nega e sai. Assim que ela vai embora, Leonora comenta: Rosana não gostou de ver você dançando com Matteo, hein? Juliana sorri e responde sem medo: gostei, sim. Enquanto isso, Gomercindo conversa com Matteo. Ele diz que não tem nada contra o genro, mas comenta que Rosana ficou incomodada com a dança. Matteo explica: não discutimos. Mas ela disse uma coisa terrível: que, se eu a deixasse, ela se mataria. E levaria o filho junto. Gomercindo fica chocado. E você, pretende abandoná-la? Matteo nega. Diz que não entende por que ela disse isso. Gomercindo lamenta e confessa que talvez tenha sido um erro permitir que Juliana continuasse morando ali. Matteo concorda. Erramos os dois. Gomercindo olha firme para ele e diz que ainda confia em sua lealdade. Mas é preciso encontrar uma solução. Temos que tirar Juliana daquela casa. Ele diz. Matteo concorda, mas pergunta: e para onde ela vai? Gomercindo suspira. Não sabe ainda. Mas insiste que precisam pensar seriamente nisso. Matteo lembra que Juliana está sozinha no mundo, o que preocupa ainda mais Gomercindo. Ele teme que a convivência acabe colocando em risco o casamento da filha. Mesmo assim, ele repete: confio em você, Matteo. Só não quero que essa confiança se perca.
Enquanto isso, Angélica encara Rosana e pergunta, sem rodeios: é verdade que você disse ao teu marido que se mataria e levaria o filho junto? O clima fica tenso, e ninguém sabe o que Rosana vai responder. Rosana confirma, e com os olhos cheios de desespero, afirma que enlouquecerá se for abandonada. Angélica fica em choque. Nunca imaginou que a irmã fosse tão fraca. Mas Rosana, chorando, confessa: sem o Mateu, minha vida não tem mais sentido. Enquanto isso, Mateu conversa com Bartolo. Ele conta que teve uma conversa séria com o sogro e desabafa, sem saber o que fazer. Bartolo tenta animá-lo. Siga com a vida, rapaz. Pense no futuro. Lembra que agora ele tem uma esposa grávida, um sogro que o estima, e promete deixá-lo rico. Mas Mateu abaixa a cabeça. Com o olhar perdido, confessa: eu ainda amo Juliana. E mais, Rosana ameaçou se matar e levar o filho junto se eu for embora. Bartolo se espanta. O clima fica pesado. Ele percebe a gravidade da situação. Enquanto isso, Leonora conta a Juliana que Mateu conversou com o sogro, e que ele insinuou estar pensando em fazer uma bobagem, talvez fugir com ela. Juliana, emocionada, confirma, admite que ainda o ama profundamente. Leonora não se contém e a confronta. Se fizer isso, vai destruir a vida dele, Juliana. Ele perderá tudo: os cafezais, a fortuna do sogro, o futuro. Juliana se cala. Leonora continua, com dureza: você também se casou, lembra? Só deixou o marido porque a sogra fez mal ao seu filho. Ela respira fundo e pergunta: isso é amor, Juliana? Ou é apenas mais uma destruição? Lembra que ela já arruinou a vida de um homem. E agora está prestes a acabar com a de Mateu também. Enquanto isso, Francesco tenta distrair o filho. Conta que passou o dia andando pelas ruas, mas confessa: ainda penso em Juliana. Marco Antônio, abatido, responde: ela continua sendo minha mulher, e eu nunca vou esquecê-la. Francesco diz que compreende, mas sofre ao ver o filho daquele jeito. Marco se revolta: o senhor não faz nada para me ajudar. Francesco tenta argumentar: quero ajudar, filho, mas não sei como. Marco insiste: o senhor sempre consegue o que quer. Francesco nega, cansado. Lembra que, depois do que a esposa fez com o filho de Juliana, é impossível que ela perdoe alguém da família. Mesmo assim, Marco ainda sonha com o perdão. Francesco suspira e diz apenas: então continue sonhando, meu filho. Marco confessa, com lágrimas nos olhos: eu não sei viver sem ela. Enquanto isso, Tizil volta para casa, feliz. Conta pro pai que ganhou um bom dinheiro engraxando sapatos. E orgulhoso, diz que já tem fregueses fiéis. Ele lamenta não ter visto o primo Zequinha, com quem estava aprendendo a ler. Pergunta se o pai sabe ler. Damião responde, com amargura: não, meu filho. Na senzala, nunca houve escola. Tizil sorri e diz que já consegue ler um pouco. Conta que Zequinha sonha em ser doutor, e que até ensinou tia Naná a ler. Damião se surpreende, mas logo muda o tom e pergunta: você viu Marco Antônio e o italiano Mateu levarem Juliana da casa da tia? Tizil confirma. Damião fica tenso. Cuidado, filho. Marco quer saber o paradeiro dela. E se descobrir a verdade, vai matar o italiano. Tizil promete tomar cuidado. Garante que vai saber mentir. Mateu é meu amigo. Gosto muito dele, diz o menino. Logo depois, Marco Antônio aparece e pressiona Tizil: onde está Juliana? O garoto responde firme: não sei, senhor. Eu não estava lá quando ela foi embora. Marco desconfia, acusa o menino de mentir. Pergunta se o italiano foi atrás dela. Tizil confirma que sim, mas garante que Juliana ficou morando na casa depois que ele partiu. E ele voltou? Pergunta Marco, irritado. Não sei, senhor, responde o menino. Marco perde a paciência. Ameaça: se continuar mentindo, boto você e seu pai pra fora. Mas Tizil se mantém calmo. Reafirma que está dizendo a verdade. Em outra parte da fazenda, Maria se desespera ao saber que Juliana falou em se matar. Gomercindo confirma.
Foi Mateu quem me contou, hoje de manhã. Maria pergunta se Mateu pretende fugir com ela. Gomercindo garante que não, mas admite que a situação o preocupa profundamente. Maria se exalta. A culpa é sua. Você trouxe essa mulher para dentro da nossa casa. Gomercindo abaixa a cabeça. Reconhece que foi um grande erro. Pede que chamem Juliana imediatamente. Enquanto isso, Marco Antônio avista um homem se aproximando. Pergunta: quem é aquele? Tez responde: é o feitor Antenor, patrão. Virou capataz da fazenda. Deve querer falar com Damião. Marco ordena: manda entrar, mesmo sem entender o motivo. Antenor entra. Sério. Diz que quer falar com Damião. Marco responde: pois eu também quero falar com ele. E o chama para se aproximar. Na casa de Gomercindo, Maria chama Juliana. O senhor Gomercindo quer falar com você na sala. Surpresa, Juliana confirma e, após insistência, vai até lá. Com licença, diz ela, nervosa. Maria aproveita e pergunta a Leonora sobre a conversa que tiveram antes. Leonora tenta despistar, mas Maria insiste. Ela acaba admitindo que entende a preocupação da mãe. E concorda, Juliana não deveria continuar naquela casa. Maria confirma, séria. É exatamente sobre isso que ele vai falar com ela. Na sala, Gomercindo encara Juliana e diz, com voz firme: quero te ajudar a recuperar teu filho. Ele conta que voltará a São Paulo nos próximos dias. Vai procurar o marido e o sogro dela. E, se for preciso, levará o caso à justiça. Juliana o escuta em silêncio, até que explode. Ninguém quer se responsabilizar pelo que aconteceu. E, tomada pela raiva, acusa. A culpada é Madame Janete. Gomercindo confirma que sabe de tudo. E promete fazer o que estiver ao alcance. Para que Juliana recupere o filho. Eles combinam apressar as coisas. Juliana arruma suas malas às pressas. E parte com ele para São Paulo ainda hoje, na esperança de pegar o trem. Enquanto isso, Maria conta a Angélica que o pai vai a São Paulo com Juliana. E quer que ela também vá junto. Juliana ficará hospedada na casa de Angélica enquanto resolve a situação do menino. Angélica hesita. Diz que quer esperar Augusto vir buscá-la. Mas Maria corta, firme. Não precisa esperar homem nenhum. A ordem é do teu pai. E lugar de mulher casada é dentro de casa. Pouco depois, Mateu apresenta Amadeu a Gomercindo. O fazendeiro pergunta se ele sabe conduzir um coche. Amadeu confirma. Gomercindo então pede que prepare o animal para levá-lo à cidade de vez em quando, mas sem descuidar das outras obrigações. Mateu se oferece para ir também, mas Gomercindo recusa. Eu vou com minha filha Angélica e com Juliana. Você fica aqui com a sua esposa. Enquanto isso, Marco Antônio confronta Antenor. Acusa o capataz de ter avisado o italiano sobre Juliana. Antenor admite. Diz que não gosta de Mateu. E que já o teve nas mãos 2 vezes, sem matá-lo. Marco Antônio, desconfiado, suspeita que o italiano tenha levado Juliana. Conta que Mateu e Gomercindo ameaçaram recorrer à justiça pelo sumiço da criança. Preocupado, ele pergunta até onde vai o ódio de Antenor. Se tivesse nova chance, ele o pouparia? Antenor reage mal. Marco, então, muda o tom e revela. Estou falando de negócio. Diga o preço. Enquanto isso, Rosana respira aliviada. Com um sorriso cansado, comemora. Agora, posso dormir em paz. Leonora comenta que o pai fez o que era certo. Rosana concorda, dizendo que ele a salvou da tentação daquele lugar. Antenor continua a conversa com Marco Antônio. Conta que já perseguiu muitos escravos fugitivos. E puniu, mas nunca matou ninguém, nem por briga, nem por encomenda. Ele recorda as 2 vezes em que teve o italiano nas mãos. Uma, quando o patrão o mandou embora da fazenda. E outra, durante uma briga de faca, interrompida a tempo. Marco Antônio oferece agora uma 3ª oportunidade. Diz que até pagaria por isso. Antenor hesita. Diz que pode indicar a fazenda onde Juliana está. Mas duvida que Gomercindo tenha permitido que o italiano a levasse. Sendo ele casado com a própria filha do fazendeiro. No fim,
Antenor se recusa a se envolver. Diz que honra apenas a própria palavra, e não a dos outros. Enquanto isso, Mateu desabafa com Bartolo. Eu não sei o que fazer da minha vida sem Juliana. Bartolo tenta consolar o amigo. Ela está segura. Não adianta chorar, Mateu. Lembra que Gomercindo levou a moça para a cidade. E que ele mesmo proibiu de ir junto. Mateu teme perder Juliana para sempre. Bartolo lembra. Você tem uma esposa, Rosana, e um filho a caminho. Mas Mateu confessa que ainda se preocupa com o filho que teve com Juliana. Bartolo explica que o que aconteceu foi uma fatalidade, causada pela mãe do marido dela. E agora o sogro entrou na história para resolver. Bartolo conclui, com firmeza: se você tivesse perdido Rosana, ela não teria se casado com outro homem como Juliana fez. Enquanto isso, Angélica chega em casa com o pai. Percebe que o marido não está, mas tranquiliza Gomercindo. Ele deve estar resolvendo assuntos da fazenda. Ela leva Juliana para conhecer o quarto. E comenta, sorrindo: o pai já sabe onde é o meu quarto, não é? Em outro lugar, Paola discute com Augusto. Ela o acusa de não entendê-la. E diz que não quer dividir nada do que é seu. Eu não vou ser a outra. Grita. Exige que o marido durma com ela. Mas logo declara o fim do relacionamento. Vá embora da minha casa. E não volte mais. Augusto, furioso, recusa a rejeição. Garante: eu vou voltar, Paola, quer você queira ou não. Enquanto isso, Gomercindo comenta que o marido de Angélica chega sempre tarde. Mas ela muda de assunto. Vamos falar de Juliana, pai. Gomercindo explica que vai levá-la à casa de quem a prejudicou, para resolver de vez a situação do filho. Juliana hesita. Não quer voltar lá. Mas, ao ouvir a promessa de Gomercindo, de que ninguém a forçará, ela aceita. E assim, eles seguem juntos. Com o coração apertado, mas com esperança. Mais tarde, Marco Antônio reflete com o pai. Conclui, pensativo: aquele sujeito não podia ter levado Juliana para casa do sogro. Afinal, o italiano é casado com a filha do homem. Marco Antônio fica pensativo e se questiona: como um pai tão preocupado com a própria honra permitiria uma situação dessas? Francesco estranha a fala do filho. Pergunta por que ele só percebeu isso agora. Marco Antônio explica que só descobriu tudo depois de conversar com o capataz. Aquele mesmo que era de confiança de Gomercindo. Antes da chegada do italiano à fazenda. Com raiva contida, ele afirma: aquele sujeito não é confiável, pai. Mas garante, com convicção: Juliana ainda não está perdida para mim. Enquanto isso, em outro lugar da história, Teresa conversa com a irmã, Letícia. Com os olhos marejados, ela diz: parece que Deus enviou aquela criança para nós, para aliviar a dor da mãe que teve o filho arrancado dos próprios braços.